Sabe quando você está comendo alguma coisa? Pode ser um sorvete, chocolate, biscoito, miojo, e você vai dar uma olhada na lista de ingredientes e encontra termos como gordura vegetal hidrogenada, gordura trans e gordura interesterificada. Tipo nesse negócio aqui que não é chocolate, né? Porque ele é de sabor chocolate. No bis a gente encontra isso também, gordura vegetal hidrogenada. No sorvete da Jundiá também está lá escrito gordura vegetal. E não para por aí, né? Em bolachas salgadas também vai estar escrito a mesma coisa. No miojo também vai ter isso lá. Até na barra de proteína da Moranguete tem um monte de gordura vegetal. No caso aqui tem gordura vegetal na cobertura sabor chocolate, na parte interna no ganache sabor morango, também no líquido presente dentro dele que também tem o sabor de morango. Então caso tenha dúvida nessas denominações, eu vou explicar para vocês. Bom, é importante que a gente tenha uma noção dessas denominações, até mesmo para a gente entender o que estamos consumindo, até mesmo porque a indústria de alimentos ela é altamente dinâmica na alteração da composição de diversos produtos. Então, muitos produtos que nós consumimos na década de 80, 90, mesmo sendo da mesma marca, a composição de hoje em dia é bastante diferente. E isso vale principalmente para sorvetes e chocolates, como a gente vai ver agora. Mas não é chocolate. Parece leite. Tem gosto de leite, mas não é leite. É só sabor leite. Tem gosto de mel. Parece, mas não é mel. Parece queijo, mas não é. A indústria aprendeu a copiar a comida de verdade. Tem aditivos que imitam o cheiro, a cor, a textura e o gosto da original. É mais barato. O chocolate fake sai pela metade do preço do verdadeiro. E as pessoas não percebem a troca. Chocolate. Não é chocolate. Não é? Esse não é chocolate. Não é chocolate. É sabor. Engana? Engana? Com certeza. Engana? Demais. Gente, o que é isso aqui? É um sorvete. Não, Não é um sorvete. não é sorvete. O que é isso? Isso aí é óleo, gordura. Então você que come isso aí, ó, tá pondo gordura dentro de você e você tá se matando e vai dar infarto. A indústria alimentícia colocou a mão no sorvete e o sorvete mudou. O que era o sorvete quando ele foi lançado? Ele era leite integral, creme de leite, açúcar e essência natural. Agora, o sorvete tem mais de 20 ingredientes e todos eles podem fazer mal para sua saúde. Você nem sabe disso. Agora, pega o rótulo do sorvete industrial que está aí na sua geladeira. Água e gordura hidrogenada no lugar de creme de leite. Você já sabia que isso daqui não tem mais chocolate, né? Eu já mostrei isso já faz alguns meses, mas vou mostrar de novo, porque eu tenho uma novidade aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Vem ver aqui, ó. Dá uma olhada. Nova fórmula. Wafer recheado com cobertura sabor chocolate branco. Não é chocolate branco. Veja os ingredientes. Açúcar, o segundo já é a gordura vegetal, que é a gordura vegetal hidrogenada. Agora é o seguinte, isso aqui é coisa do Brasil. Bom, então vocês podem ver que o ingrediente gordura vegetal hidrogenada, está reinando na composição desses ingredientes. Acontece que há alguns anos, décadas atrás, eles nem mesmo existiam na formulação desses produtos. Então bora lá entender o que são cada um deles. Começando com óleos e gorduras. Ambos são triglicerídeos, que é um tipo de molécula do grupo dos lipídios, cuja função principal é o armazenamento de energia no corpo do organismo. Acontece que a diferença entre eles é o estado físico. No estado sólido a gente chama de gordura, estado líquido nós chamamos de óleo. Em relação à estrutura dessas substâncias, elas são compostas de glicerol e ácidos graxos, sendo que ao todo nós temos 3 moléculas de ácidos graxos conectados a um glicerol. Por isso o nome triglicerídeo, que significa 3 ácidos graxos conectados ao glicerol. Bom, esse glicerol é uma molécula de apenas 3 átomos de carbono e não existe variação na sua estrutura. Agora o importante aqui são os ácidos graxos, que existem basicamente 2 tipos, os saturados e insaturados. Os saturados são aqueles que possuem ligação simples, ou seja, uma única ligação química entre os átomos de carbono da estrutura. Já os insaturados, eles possuem uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Essa ligação simples entre os átomos de carbono é denominada ligação saturada. Já a ligação dupla, ligação insaturada. Então, se a dupla estiver presente, mesmo que seja uma única vez, a gente fala que o ácido graxo é insaturado. Se não estiver presente, o ácido graxo é saturado. O importante aqui é que na altura dessa dupla ligação forma-se uma dobra na molécula que a gente apelida de cotovelo. E é na conformação dessas moléculas que justifica o fato delas poderem estarem no estado sólido ou então no líquido. Acontece que os ácidos graxos saturados, pelo fato deles serem retilíneos, dentro das células, por exemplo no tecido adiposo, eles ficam bem encaixados uns nos outros, como se fossem tijolos de uma parede. Então dessa forma eles conseguem ficar bem compactados, resultando então num aspecto sólido. Já os ácidos graxos insaturados, pelo fato de eles possuírem essas dobras, esses cotovelos, as moléculas de triglicerídeos elas ficam mais espaçadas umas das outras, então uma molécula consegue se deslizar sobre a outra, o que configura então o seu estado líquido.
Então é por isso que os óleos são triglicerídeos no estado líquido, em decorrência desse formato irregular das suas moléculas. Já as gorduras são os triglicerídeos no estado sólido, pelo fato deles poderem ser bem compactados. É por isso que a nossa gordura a gente consegue pegar com a mão. Ou até mesmo gordura das carnes, né, como a gordurinha da picanha. E esses dois tipos de triglicerídeos, óleos e gorduras, eles estão presentes tanto nos animais como nos vegetais. Então, como exemplo, como eu já falei, a gordura animal, a nossa própria gordura, a gordura das carnes. O leite, ele tem muita gordura, ou seja, ele tem muito ácido graxo saturado. Então a manteiga, né, como vem do leite, a mesma coisa, assim como todos os tipos de queijo. Não é muito comum os animais produzirem óleos, mas existem alguns exemplos, como a capivara, que possui um óleo denominado capivariol. As baleias também possuem grande quantidade de óleo no seu corpo, que antigamente, antes da eletricidade, eles eram utilizados para a iluminação das cidades. Alguns peixes, tanto de água doce como pacu e água salgada como tubarão e salmão, são bastante oleosos. E agora chegamos onde eu queria, que é a tal da gordura vegetal. Então diversos vegetais produzem naturalmente gordura, como por exemplo o cacau, que é a base da matéria-prima do chocolate. A gordura do cacau ela é denominada manteiga de cacau pelo fato de ela ter uma aparência semelhante à manteiga, que é um derivado do leite. Então o chocolate é um alimento naturalmente gorduroso. É por isso que você tem que dar uma segurada caso esteja fazendo uma dieta. E o ácido graxo presente nele é basicamente do tipo saturado. Agora, uma outra gordura vegetal que tem tomado conta da indústria alimentícia é a gordura vegetal de palma, que é extraída da semente de um tipo de palmeira. Já em relação aos óleos vegetais, existem bastante, porém, né? Óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola, azeite que vem da azeitona. E o termo azeite significa óleo, tá? Agora vamos voltar aos rótulos. Então lembra quando a gente foi dar uma olhada na lista de ingredientes desse chocolate fake? Tinha lá gordura vegetal. Desse sorvete aqui, né? Sei lá se ele pode ser chamado de sorvete, mas tá lá também, gordura vegetal. E nessa barrinha de proteína, que acho que pode ser chamada também de barrinha de gordura, tá lá também o termo gordura vegetal. Agora, o que realmente é isso? Bom, não sei, porque ele não especificou isso nos ingredientes. Ele não quis dizer pra gente o que é. Mas pode ser gordura de palma, gordura hidrogenada, ou até mesmo a gordura interesterificada que eu vou falar adiante. O problema é que a Anvisa permite resumir o nome apenas para a gordura vegetal, sem especificar então qual delas. A única que certamente não é a gordura trans que eu vou falar adiante. Então dá uma olhada aqui embaixo, aqui eles dizem qual ela é, gordura de palma. Então provavelmente essas daqui de cima deve ser gordura hidrogenada ou então interesterificada. Nessa torrada, né, utilizada para dar uma incrementada em saladas, ele determina a origem da gordura. Então o que tem acontecido bastante na indústria alimentícia, ou seja, na engenharia dos alimentos, é a substituição de uma gordura típica de um produto, como por exemplo a manteiga de cacau, por essa gordura de palma, ou alguma outra de origem vegetal. Só que como a matéria-prima do chocolate é a manteiga de cacau, ou seja, aquela gordura presente no cacau, se ela não estiver aqui no produto, ele não pode ser chamado de chocolate. Mas como ele tem uma cara, um aspecto de chocolate, a Anvisa permite colocar o termo sabor chocolate na embalagem. Dá uma olhada no bis aqui de hoje em dia, gordura vegetal. Nesse caso aqui ele até possui manteiga de cacau, só que em pequena quantidade. Lembrando que a porcentagem de ingredientes ela é decrescente de acordo com a posição dele aqui na lista. Então, nesse caso, a gordura do cacau ela foi substituída por alguma outra que ele não determinou, mas certamente ela é mais barata. Isso é feito para aumentar o lucro dessas empresas, pelo fato de eles colocarem algo mais barato aqui na lista de ingredientes, só que se você for lá na padaria e no supermercado, o preço do bis continua o mesmo, então às vezes pode estar até mais caro. E agora dá uma olhada aqui, no caso do bis, além da gordura vegetal, está presente a gordura vegetal hidrogenada, que é isso que eu vou falar agora para vocês. Bom, essa gordura hidrogenada ela é uma gordura artificial sendo produzida industrialmente em larga escala, a partir da reação química de um óleo vegetal com o gás hidrogênio, por isso o termo hidrogenado no seu nome. Bom, aqui acontece uma reação química bastante simples. Os óleos vegetais eles possuem aquelas insaturações, que são duplas ligações entre átomos de carbono. O que vai acontecer aqui é a quebra de uma dessas duas ligações, sendo incorporados à molécula os átomos de hidrogênio vindos do gás hidrogênio. A conversão de uma ligação dupla, ou seja, insaturada, é uma ligação simples, saturada, mudando a conformação da molécula. Em vez dela ser curvada, ela passa a ser retilínea, cujo aspecto principal é ter uma consistência sólida. Então a gordura hidrogenada é obtida a partir de um óleo vegetal modificado, modificando-se para a forma saturada. Isso aqui caiu no gosto da indústria alimentícia pelo fato do óleo vegetal utilizado ser muito barato e o mais utilizado é o óleo de soja. Aí ele é aplicado na confecção de diversos elementos industrializados, que eu falei lá desde o início do vídeo. E aí se a gente olhar novamente aqui na composição do bis, que anos, décadas atrás era feito basicamente de derivados do cacau, agora a maior parte dele é constituída de gordura hidrogenada, que é essa porcaria de óleo modificado, além de uma outra gordura vegetal que ele nem quis dizer de onde que ela é. Então a gente está comprando, como diz aquele famoso ditado, gato por lebre. Aí a questão é que esse tipo de embalagem confunde a cabeça do consumidor, porque esse produto se parece com chocolate, tem embalagem de chocolate, fica no setor de chocolate, está escrito chocolate, mas não é chocolate. Então sempre que tiver escrito sabor, significa que esse produto é falso, ou seja, não é chocolate.
Vamos dizer assim, o termo mais adequado seria gordura vegetal, sabor chocolate. E isso acontece praticamente com tudo que é industrializado. É de uva. Nome uva, mas zero uva. Tá escrito fruta, mas não tem nada de fruta. Mas eu olhei, não tem nada Nenhuma. de fruta. Bala Mas é sabor. pequenininho. Eles põem bem pequenininho e o outro todo colorido pra chamar a atenção. Então a criança olha pra isso e gosta, quer comprar. O pai acha que tem fruta, O pai acha que tem fruta, tá escrito, né? mas aqui tá bem pequenininho, ó. Não dá nem pra ver sabor fruta. E fruta tá colorido e grandão. Isso não é uma estratégia de marketing enganosa? Eu considero enganosa. Complicado, né? Bom, mas caso você tenha em mãos produtos que já são conhecidos, né, produtos mais antigos aí do mercado, o negócio é verificar na embalagem. Se tiver escrito nova fórmula, significa que ele mudou para pior. E além desses alimentos industrializados, as frituras vendidas em redes de fast food também têm muita gordura hidrogenada, tá? Isso porque no processo de fritura, esse tipo de gordura ele é mais vantajoso para as empresas, porque eles são mais resistentes ao calor e duram mais tempo nos equipamentos. Bom, e qual o problema desse excesso de oferta de gordura vegetal e gordura hidrogenada? Quem mais sofre aqui é o nosso sistema circulatório. Isso porque as gorduras saturadas, que são altamente concentradas nesse tipo de gordura, elas modulam o nosso fígado na confecção do colesterol ruim, que é o LDL, resultando aí muitas vezes na formação de placas e gorduras nos vasos sanguíneos e dificultando o fluxo sanguíneo. Então, além de aumentar o colesterol ruim, o LDL, o excesso de gorduras saturadas estão relacionadas também ao risco de doenças cardíacas, obesidade, inflamação e até mesmo diabetes tipo 2. Como o vídeo já está ficando muito grande, não vale a pena falar do colesterol aqui, mas se vocês quiserem conferir depois, tem esse outro vídeo, no qual eu especifico para vocês o que é o colesterol e os seus subtipos. E agora chegou a vez de falar das perigosíssimas gorduras trans, que é um tipo de gordura produzida nesse processo de hidrogenação. Acontece que o objetivo da hidrogenação é romper uma das duas ligações da ligação insaturada, fazendo com que a molécula fique retilínea, certo? Só que nesse processo de hidrogenação ocorre também uma coisa que podemos chamar de efeito colateral, que no caso é deixar o ácido graxo retilíneo, só que sem romper a sua dupla ligação. Isso daqui acontece decorrente de uma torção na molécula, ou seja, na altura da dupla ligação, ou seja, a insaturação, essa parte da molécula sofre um giro de 180 graus, virando para cima, cujo resultado ela fica reta, só que mantendo a sua dupla ligação. Aí na química, esse tipo de dupla ligação é diferente dessa, tá? Essa original recebe o nome de cis, enquanto que essa nova recebe o nome de trans, sendo essa, então, a tal da gordura trans. Aí a questão aqui que foi sendo descoberta posteriormente, que essa gordura trans não serve para nada no nosso organismo. A gente mal utiliza ela para a produção de energia e tampouco a utiliza para a construção de componentes celulares. Ou seja, ela não serve para nada. Só que o problema é que ela age de forma negativa da mesma forma que essas gorduras saturadas, só que de uma maneira muito mais agressiva. Então por isso que elas têm que ser descartadas da nossa alimentação. Já aqui nas gorduras saturadas, embora o excesso delas na alimentação ocasione algumas complicações, as gorduras saturadas elas possuem um valor nutritivo, ou seja, a gente utiliza essas moléculas para a produção de energia, assim como elas são muito necessárias para a construção de componentes celulares. Então essas gorduras saturadas são válidas, tá? A gente só não pode exagerar. Aí só por curiosidade, caso você encontre um alimento que tenha gordura trans indicada no rótulo, aqui vai ter sempre um traço. Isso significa que elas não têm nenhuma utilidade ao nosso organismo, ou seja, não serve para nada. Agora dá uma olhada aqui nas gorduras saturadas, nós temos uma quantidade necessária a ser obtida na alimentação, por isso que elas são válidas. Aí uma vez que as gorduras trans só oferecem risco, a partir de 2023 elas foram banidas da produção industrial. Então nesse caso a indústria de alimentos teve que obter uma forma de anular isso aqui no processo de fabricação da gordura hidrogenada. Então, a partir disso, a indústria de alimentos passou a buscar outras formas de gordura vegetal, como a gordura de palma e a gordura interesterificada, que eu já vou falar em seguida. Só que antes disso, ainda é possível encontrarmos gorduras trans nos alimentos industrializados, como indicado nesse vídeo. Ih, mentiram pra ti que a gordura trans foi banida? Olha ela aqui na tabela da margarina. E no requeijão e no leite em pó. Quem disse que foi proibido? A gordura trans é um tipo de gordura presente em alguns ingredientes. A principal fonte de gordura trans era a gordura vegetal parcialmente hidrogenada. Justamente por isso ela foi banida em 2023. E não pode mais ser utilizada no Brasil. Isso diminuiu bastante o número de produtos contendo gordura trans. Mas essa não é a única fonte de gordura trans. Ela ainda pode estar presente naturalmente em produtos de origem de animais ruminantes, como os laticínios, em pequenas quantidades. Além disso, a legislação permite até 2% de gordura trans em óleos refinados, porque uma pequena quantidade é formada naturalmente durante o refinamento. Então, produtos que usam muito óleo refinado, como frituras ou margarinas, podem conter gordura trans. Já encontrou produtos com gordura trans e ficou confuso também? Conta aqui pra gente e segue desrotulando para mais conteúdos como esse. Beleza, agora para fechar o vídeo, falta falar da gordura interesterificada. Essa nova gordura é importante a gente ficar atento a ela porque cada vez ela vai ficar mais frequente nos rótulos dos alimentos industrializados. Bom, acredito que por ser uma palavra muito grande, ela nunca vai ficar explícita na embalagem.
Por exemplo, aqui, ó, gordura vegetal e só embaixo aqui pequenininho, gordura interessidificada. E essa denominação livre de gorduras parcialmente hidrogenadas significa que ela é livre de gordura trans, tá? Esse parcialmente hidrogenado é como se fosse um sinônimo para a denominação de gorduras trans. Bom, essa gordura interessidificada ela é ultraprocessada assim como a hidrogenada, e simplificando o seu processo de produção, ela se dá da seguinte forma. Pega-se um óleo vegetal, né, dotado de ácidos graxos insaturados, e a modificação feita aqui nesse caso é a alteração dos ácidos graxos dentro do triglicerídeo. Então veja, por exemplo, esse ácido graxo que estava aqui no meio, nessas duas outras formas geradas, ele foi situado na ponta do triglicerídeo, assim como os dois ácidos graxos da molécula tiveram posição alternada. Então o que aconteceu aqui foi um embaralhamento dos ácidos graxos dentro do triglicerídeo. E diferentemente da gordura trans e hidrogenada, não houve nenhuma modificação dentro do ácido graxo. Mas acontece que com essas alterações, eles conseguiram modificar um triglicerídeo no estado líquido, né, um óleo, para um estado sólido, que é a gordura. Então aqui eu peguei modificações possíveis dentro de um triglicerídeo, mas a mesma coisa pode acontecer se eles envolverem triglicerídeos diferentes. Então aqui nós temos dois triglicerídeos diferentes, e nesse processo de interessidificação, ocorre embaralhamento dos ácidos graxos dessas duas moléculas, formando uma diversidade de novos triglicerídeos. Então, como nesse caso, nós não temos alteração estrutural do ácido graxo, teoricamente isso daqui não afetaria o nosso metabolismo. Mas acontece que o processo de digestão dos ácidos graxos no intestino, ele ocorre da seguinte forma. A lipase pancreática, que é a enzima que vai separar os componentes do triglicerídeo, ele destaca apenas os dois ácidos graxos da extremidade do triglicerídeo. O ácido graxo do meio continua conectado ao glicerol. E como nesse processo de interessidificação ocorre a mudança da posição dos ácidos graxos no triglicerídeo, essa separação vai ter resultados diferentes no nosso intestino. E o problema pode ser a partir desse momento aqui, porque eles serão apresentados de maneiras diferentes às nossas células. Então, quanto a efeitos nocivos, não se tem muita informação ainda, mas é bom ficar com o pé atrás, porque essa gordura interessidificada, assim como a gordura hidrogenada, ela é ultraprocessada. E alimentos carregados com esse tipo de componente sempre vão ter outros ingredientes na sua composição, que certamente não vão fazer bem ao nosso organismo. Então é isso aí, pessoal. Falou!